Ok, pessoal, boa noite, bem-vindos. Eh, Vamos lá, nosso tema de hoje, eu coloquei dois conceitos que é muito comum na vida das pessoas e enxergar como esses conceitos são ensinados pelo prisma judaico com as nossas fontes judaicas. Então, eu coloquei uma diferença entre a paciência e a tolerância dentro da visão judaica. Paciência, em hebraico, é savlanut, e tolerância é sovlanut. Bem parecido, palavras em hebraico, muito parecido, e tem outras também, como, por exemplo, sevel, até pensei em talvez incluir também, mas resolvi que ia ser menos, porque senão acabaríamos ficando algumas horas aqui, porque seria um tema muito maior ainda, que é ligado à parte do sofrimento, que está relacionado, uma vez que as palavras em hebraico é um princípio que a gente já falou isso uma vez, as palavras em hebraico, elas estão correlacionadas, ou seja, eh, se tem a raiz da palavra hebraica igual em várias palavras com significados diferentes, é porque, na verdade, elas estão conectadas, existe alguma ligação, e que às vezes não está a olho nu, precisaria estudar, conhecer mais profundo, às vezes da mística, o significado que está por trás quando as palavras têm as letras em comum. Aqui a gente vê três palavras, samach, bet samach, bet, lamed, savlan, com nun, samach, bet, lamed, nun, são palavras que estão iguais. Uma é savlanut, outra é sovlanut. E sevel, samach bet lamed, de sofrimento. E vai ter a palavra resistência também, ou seja, muitas palavras vão estar relacionadas com essa mesma raiz. Então a gente vai tentar ver o que tem em comum ou diferentes nessas palavras paciência e tolerância, como que o judaísmo enxerga isso, ok? Então a gente vai trazer algumas fontes aqui, algumas ideias que os nossos sábios nos ensinam e, e vamos começar com isso, ok? Eu vou ler para vocês também, aproveitar, assim, lógico, quem quiser depois vai poder acompanhar de novo na gravação, quando estiver online, vocês vão ter o texto, vão poder acompanhar. Ok? Então, vamos começar primeiro com Savlanut, que é paciência. Como é que é a vista judaica sobre a paciência? Então, é um valor que, primeiro de tudo, que é importante, né, no judaísmo. E é considerado como uma característica positiva. É importante a gente afirmar isso, porque muitas vezes as coisas no judaísmo tem algumas coisas que a gente falou, tem visão positiva, visão negativa, ativa e passiva. Aqui é uma visão positiva baseada no autocontrole, no respeito pelos outros e na fé da divina providência, Ashgaha Pratit, em hebraico. Existem vários aspectos dessa paciência, que a gente vai tentar ver agora com a visão judaica, que elas se enquadram dentro dos nossos mandamentos, da nossa Torá, dos nossos princípios que são ensinados. É, Vamos ver. Ok, então vamos lá. Primeiro conceito, a paciência no contexto de adiantamento de gratificação. Muitas vezes a gente faz as coisas, a gente até falou uma vez numa das Mishnayot, do Pirkei Avot, Sahar mitzvah, mitzvah, que o mérito de uma mitzvah, ou o prêmio de uma mitzvah, a recompensa de uma mitzvah é a própria mitzvah ou as mitzvot que vão aparecendo ao longo da nossa vida, ou seja, quando a gente faz alguma coisa, qual é o mérito, qual é a recompensa que a gente recebe. Muitas vezes não é uma recompensa imediata, né? Então, a gente já viu uma vez, numa das passagens que a gente ensinou sobre o Pirkei Avot, que lá fala que o mérito, ou a recompensa de uma boa ação, de uma mitzvah, é a própria mitzvah, ou as mitzvot que vão aparecendo na nossa frente, nos proporcionando a oportunidade de fazê-las. Então, às vezes tem que ter paciência para receber a gratificação. Muitas vezes as pessoas querem as coisas imediatamente, e às vezes não acontece. E é exatamente isso que a Torá vem ensinar para a gente, que o conceito de paciência é um momento onde a gente pode adiar a gratificação. Então, para o judaísmo em si, a gente coloca uma ênfase no assunto da importância da paciência como uma forma de lidar com as dificuldades. Muitas vezes acontece alguma coisa na nossa vida, alguma coisa que é difícil, e a gente fala assim, mas por que essas coisas difíceis acontecem comigo? Por que está acontecendo? Então, às vezes a gente fala assim, mano, será que eu merecia isso? Eu merecia talvez coisa melhor. Então, às vezes, essa coisa melhor pode chegar, mas às vezes não está na hora. Então, precisa ter essa paciência de esperar o momento certo. Então, especialmente quando se trata de adiar uma gratificação em favor de um objetivo de longo prazo, então, muitas vezes, a paciência é importante da gente entender que, às vezes, o momento que as coisas vão acontecer tem o porquê de acontecer.
Então, a Torá nos ensina, por exemplo, não sermos tentados por desejos imediatos, mas desenvolver o autocontrole e lembrar o quadro geral. Vou dar um exemplo. Um dos desejos imediatos. A pessoa tem fome, ele chega na mesa, vai lá e come. Calma, faz um momento de paciência e espera, antes de comer, algumas perguntas imediatas tem que fazer. Será que hoje é Shabat e eu preciso fazer o Kiddush? Será que hoje é um dia de jejum e eu não posso comer? E se eu já posso comer, e se já foi feito o Kiddush, eu faço a brachá antes. Eu tenho que se for o pão, eu vou lavar as mãos, vou fazer a brachá de lavar as mãos. Ou seja, esses segundos que antecipam o meu desejo imediato de comer e atacar a comida, vai desenvolver o autocontrole. Vai me dar uma lembrança no quadro geral da vida. O autocontrole é importante. Então, ter a paciência para cada coisa, em especial quando é ligado aos desejos imediatos. Um dos básicos é a alimentação. E a gente vê, por exemplo, a gente já uma vez comentou isso, voltamos a comentar. Na hora que você para e vai fazer uma abrahá antes de comer, a abrahá do pão, a abrahá do vinho, a abrahá da fruta, do que for, você vai parar 10 segundos. Esses 10 segundos, se você faz isso desde que você é criança e você educa as crianças assim, você ensina a criança a ter autocontrole, a ter paciência e não ser imediatista. Isso é uma das lições que a nossa sabedoria judaica quer nos ensinar. Um exemplo disso pode ser encontrado na descrição, por exemplo, andar no caminho reto. Nos Salmos ensina para a gente andar no caminho Yashar, na retidão, no caminho da retidão, onde há ênfase em lidar com as provações da vida, ouvindo a verdade interior. Muitas vezes a gente tem tentações para a direita, para a esquerda, para fazer alguma coisa aqui, uma coisa ali. Então, muitas vezes, encontrar o caminho do meio, o caminho reto, o caminho da honestidade, da nossa verdade interior. Então, por vários e vários caminhos, a gente vai encontrar várias formas de ver que a paciência é algo que precisa de ter um momento de adiantamento, né? Ou seja, esperar, paciência, calminha, espera. Então, essa é a primeira regra que a Torá aqui, ou os nossos sábios, a sabedoria da Torá, quer passar para a gente. Isso com relação a alguma gratificação, quando você está esperando receber alguma coisa pelo que você fez. Agora, paciência também com os outros. Outro tema, a gente tem a paciência com outras pessoas. Como a gente lidar com isso? Então, por exemplo, o judaísmo, ele tem um dos princípios importantes, né, que é o respeito mútuo, o amor pelo ímpio. Portanto, uma pessoa, ela tem que ser paciente com pessoas que são deficientes ou pessoas que têm erros, deficiências, não deficientes, pessoas com deficiências que erraram. Então, alguém que errou alguma coisa, você não vai sair caindo de pau, pedras em cima da pessoa, condenando, né? Então, ter paciência com uma pessoa que às vezes não está preparada, não está com a maturidade adequada, madura para o momento que está se passando. Então, ter a paciência com as pessoas, com os outros, né? Você vê alguém que está fazendo alguma coisa errada dentro da tua visão de vida e você acha, bom, então vou ficar lá zangado com aquela pessoa e vou... Bom, não, não tem que ficar zangado, tem que ter exatamente aqui a paciência, conta até 10, né? E a gente tem aqui uma passagem que a gente conhece muito bem do Rabi Akiva, que ele fala, "Ve'ahavta lerecha kamocha, ze klal gadol batorá", né? Um trecho que o Talmud fala, no livro de Vaikra, no Levítico, é, amar o próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. É um trecho que é de extrema importância. Muitas vezes a gente pergunta assim, como alguém ordena amar o próximo como a si mesmo, né? Então, na continuação do versículo, no final dele, fala assim, Ani Hashem, eu sou Deus. Ama o próximo porque eu sou Deus. Ou seja, se eu estou mandando amar, é porque você pode amar. Ou seja, o amar não é uma coisa que depende de você, e sim depende da tua escolha de querer amar. Esse é um tema também que a gente já comentou uma vez. Vamos lá. Então, essa observação, ela incentiva a pessoa que a paciência, é, ela tem que ter existindo mesmo quando pode ser um desafio muito grande, né? Parece desafiadora, porque você vê pessoas fazendo coisas erradas, você vê pessoas que não estão fazendo aquilo que você acha que é o certo ou que você gosta, mas vem aí o mandamento bíblico que os nossos sábios ensinam, o Rabi Akiva fala isso, que é a maior das regras, é algo que a gente tem que ter, né? Amar o próximo e respeitar o próximo dentro das suas deficiências. A terceira questão é a paciência com o sofrimento e as dificuldades que acontecem na vida, né? Então, a gente falou primeiro sobre a parte da gratificação, a parte da relação
mútua com as outras pessoas que estão à nossa volta, e aqui com sofrimento e dificuldades que aparecem na vida individual, cada um com o seu desafio, né? Então, o judaísmo fala que nós temos uma coisa chamada Ashgaha Pratit, a crença na providência privada. Não é exatamente essa a melhor tradução, né? Pratit é particular, mas é a providência divina que a gente está falando. É o que Deus planejou para cada um de nós na nossa vida. É, ou seja, tudo que aconteceu, tudo que acontece, tudo que vai acontecer, tem uma razão, tem um propósito, um, um motivo que Deus quer que aconteça conosco. Temos uma missão, né? Mesmo que nem sempre isso pode parecer, de momento, alguma coisa que a gente entenda, compreenda, às vezes pode parecer bem incompreensível. Então, ter a paciência para que, quando alguma coisa acontece na nossa vida, parar e raciocinar um minuto. O que Deus quer de mim? Qual é, o que isso aqui é parte do meu plano de vida? O que eu tenho que fazer com isso? Então, como resultado disso, a paciência no processo para lidar com esse tipo de aflições, desafios, medos, né, é importante, porque isso pode trazer sofrimento físico, mental, espiritual. Então, as pessoas que passam por desafios têm que lembrar que todos os desafios, todas as dificuldades, elas são parte de um plano divino, e que isso tem um propósito que normalmente é nos fazer evoluir, nos fazer crescer pessoalmente, espiritualmente. Então, sempre ter esse tipo de pensamento de que as coisas que vão acontecendo para nós, quando tem algum desafio, quando tem alguma coisa que é difícil, é um sofrimento mesmo, imaginar que, parar para pensar aonde isso está me trazendo para uma evolução, aonde isso pode me trazer para uma evolução, porque isso faz parte de um plano divino. E tem várias passagens talmúdicas de rabinos, de grandes sábios, que eles entendem que tudo que passa na vida deles é parte de um processo de evolução. Entre os muitos sábios, histórias que a gente conhece, talmúdicas, ou seja, entender que na nossa bagagem judaica, as coisas elas não são por acaso. Se acontece alguma coisa na nossa frente, na nossa vida, como desafio, como sofrimento, temos que ter paciência, a savlanut, de esperar, avaliar e ver aonde isso está sendo parte do processo da minha evolução de vida, ok? Esse é um dos processos interessantes que a gente precisa refletir. Vamos continuar. Opa. O quarto ponto aqui, a paciência na hora de fazer as nossas orações e de cumprir com as nossas mitzvot. O que pode parecer alguma coisa que precisa de paciência para isso, mas é que muitas vezes o ser humano ele entra no que a gente chama, na linguagem popular, andar no ponto morto, né? Na banguela, acho que é esse o termo que usava, andar no ponto morto, ou deixa as coisas entrar pela inércia, viver de forma com a inércia. E não é exatamente dessa forma o correto que a gente espera. O que a gente espera normalmente do, do nosso conceito de vida divino é que a nossa oração, a nossa reza e a nossa forma de fazer as mitzvot tem que ter o equilíbrio, parar, pensar, fazer com consciência. A gente chama isso no hebraico kavanot, com intenção. Então, vamos pegar o exemplo para essas mitzvot. Paciência necessária quando tiver que cumprir as mitzvot do dia a dia, das mais básicas. Seja quando você acorda pela manhã, você vai orar, vai fazer suas orações, vai botar o teu filhinho, vai fazer as bênçãos matinais, ou quando você for comer, quando você for fazer suas coisas normais, cada mitzvah, paciência, prestar atenção, ver se está sendo feito da maneira correta, com os detalhes adequados. Se você está fazendo isso com intenção, com kavaná, que a gente chama, né? Está fazendo isso com a cabeça focada nisso. Então, a oração, por exemplo, a reza, a concentração, a perseverança, e não ficar disperso, mil coisas acontecendo ao mesmo tempo. Na hora de fazer uma mitzvah, às vezes tem mitzvot que precisa de dedicação, então tem que ter paciência, porque às vezes são coisas que demoram, como por exemplo, pega o Shabat, é uma mitzvah que tem tempo,
São 25 horas do pôr do sol, da sexta-feira, até o sair das estrelas, no sábado à noite. Então, tem, como a gente falou, por exemplo, mitzvah, por exemplo, não pode prender, acender fogo. Então, paciência. As pessoas que têm, eu preciso fumar, preciso mexer no celular. Não, paciência. Pode ter paciência, esperar um pouquinho, se conter um pouquinho das vontades e fazer as coisas na hora certa, ou seja, ter essa paciência de esperar, né? Então, para as nossas ações diárias com as mitzvot, seja elas temporais, não temporais, ter a paciência de fazer da maneira certa. Ler uma oração, não fazer de forma mecânica, igual apertou um play de um computador, de um gravador e vai falando. Não, não somos robôs, né? Pensar, olhar as palavras, ver o significado das palavras, ter paciência. Tem mil coisas acontecendo ao redor, vai esperar. Agora estou no meu momento de fazer o meu compromisso com Deus, o meu compromisso com a oração, às vezes com a comunidade, somos um minyan, 10 pessoas, então eu não vou ficar agora pensando, eu tenho que sair correndo para o trabalho. Paciência, você agora tem um compromisso, o resto vai esperar. Assim deve ser a melhor forma de tratar. Outra paciência que a gente tem, outra maneira que a gente tem que enxergar a questão da paciência é nos procedimentos de reabilitação ou autocorreção, quando a gente precisa também fazer os nossos momentos de recalcular a rota, como é muito comum hoje dizer, a gente escuta lá no GPS, recalcular a rota. Você está andando por um caminho e viu que está errado, então dá meia volta e recomeça, né? Então, o conceito judaico fala de um processo que é uma correção interna, que a gente chama isso em hebraico de tchuvá. Tchuvá, muito comum, a gente usa esse conceito no mês de Elul, e a gente fala isso na época de Rosh Hashanah, né? Que a pessoa tem que dar uma meia volta e começar de novo, corrigindo os erros, fazer o processo de arrependimento, de um retorno para o nosso início correto. Porque se é uma coisa errada, volta para o início, ressarta, né? E começa de novo da maneira correta. Então, a pessoa tem que ter paciência consigo mesma. Ou seja, putz, eu errei, putz, eu de novo pisei na bola, vou lá, recomeço, né? Esse processo não é fácil, não é simples, tem muito trabalho, não só físico, né? Mas é um trabalho mental, tomadas de decisões, né? A paciência para essas coisas, precisa ter muita paciência para ter uma mudança de verdade, uma mudança real, onde você pode estar corrigindo os teus erros do passado, né? Aqui tem a citação de um dos rabinos dos nossos últimos tempos, o rabino Oizer Greenblatt. Ele escreve num dos livros um processo de arrependimento que requer grande paciência e antecipação de mudanças, embora às vezes lento e desafiador. Ou seja, algo que a gente já conhece na nossa realidade, de que quando a gente quer fazer, corrigir algum erro nosso, muitas vezes a gente fala, já sou assim, isso é meu problema de sempre, não consigo mudar. Esse não consigo mudar não é o lado positivo das coisas, a gente não enxerga dessa forma, e sim a gente tem que ter o lado positivo, enxergar, olha, paciência, é demorado, é duro, é desafiador, é difícil, né? Leva tempo, né? Mas precisa ser feito. Ou seja, para que as coisas aconteçam, para que as mudanças aconteçam, tem que ter aqui paciência. Então, é mais uma das coisas que o judaísmo nos ensina como fórmula para tudo. E as pessoas acham que não, eu vou mudar amanhã de um dia para o outro. Calma, não funciona assim. Se não tiver a paciência para aguardar o momento certo e fazer o processo, as coisas não acontecem. Então, paciência e virtudes, como elas são vistas dentro da nossa literatura. Então, na Torá e no Talmud, na tradição oral, a paciência ela é vista como um elemento importante no direcionamento das medidas. As midot, em hebraico, medidas aqui são midot. Os nossos atributos, nossas virtudes, como a gente vai tratar as nossas virtudes. Medidas é um termo uma tradução muito popular, mas é mais tratando das nossas virtudes. Pessoa que ela é honesta, pessoa que ela é sincera, pessoa que ela tem as suas virtudes. Então, dentro da visão racídica, o movimento racídico, né, que trabalha com a questão mais
do lado esotérico, podemos dizer assim, do lado da intuição, um pouco mais do lado da emoção, ele enfatiza a necessidade da pessoa resistir às provações e desenvolver a paciência mesmo em condições difíceis. Ou seja, não entregar o ponto, não se entregar. O movimento Hasid, a pessoa, ele vai com fé, devoção, fervoroso fazer as coisas. É difícil, né? Não se entregar, não give up, levantar as mãos e falar, ok, não vou conseguir. Não. A ideia é que não é somente ter a paciência de ficar esperando em si, ficar parado, passivo, que eu vou mudar, mas manter o respeito e a fé ao lidar com as situações complexas. Ou seja, reconhecer e ter, como a gente falou antes, a Prakriti, a divina providência, ter a consciência de que o que está acontecendo, todo esse processo daí, é, é uma situação complexa, mas que faz parte do plano divino. Eu não me encontro na situação que eu me encontro por acaso, nada, em nenhum de nós. Os nossos momentos de vida não são casuais. Todos nós acreditamos plenamente que existe um plano divino para tudo que acontece e para nós também, seja na nossa vida, seja nas nossas experiências de vida, seja no nosso desafio de como evoluir na vida, seja profissional, seja familiar, seja onde for, ok? Então, a paciência vai ser um dos pontos importantes que deve ser trabalhado. Então, concluindo a ideia da paciência, como é na visão judaica, Sablanut, não é apenas ter a capacidade de suportar dificuldades, ou seja, eu aguento, eu vou ser paciente. As coisas são difíceis, mas eu vou ter paciência. Mas não é somente essa capacidade, mas também tem que ter a parte da visão positiva, a atitude positiva de ter um sentido de fé, ou seja, acreditar que o que está acontecendo é um plano divino, ter o autocontrole e respeito para com os outros. A gente falou isso antes, essa forma de me controlar e não ficar explosivo. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Porque a gente pode perder o equilíbrio com isso, nosso emocional. E para com os outros, logicamente, né? Porque não vivemos ilhados, vivemos em relacionamento com família, filhos, mulheres, pais, irmãos, todos, né? Então, o respeito com as pessoas. Na hora que a gente aprende que o controle vai nos ajudar, quando a gente toma consciência de que existe um sentido para tudo isso, tem um motivo do porquê as coisas estão acontecendo, eu me controlo e não vou ser explosivo e vou aprender a respeitar, a lidar com os outros, né? A paciência é um modo de vida que exige da gente, implica, né, uma elevada espiritualidade, a necessidade de se levar espiritualmente. Isso vai também permitir a pessoa lidar com diversos desafios da forma inteligente e equilibrada. Uma vez que você lida bem com a questão da paciência, então todos os desafios que podem aparecer na nossa frente, a gente vai ter equilíbrio de como lidar com ele, encontrar soluções de forma inteligente para superar os desafios. Quando a pessoa trabalha isso da paciência, isso vai ajudar para muito na vida da pessoa. Então, levando em consideração que paciência é algo que tem que ser educado desde pequeno. Alguém vai falar, mas a gente já é adulto, já somos velhos, e agora? Então, temos que correr atrás do tempo. Temos que começar a nos educar com urgência já, mas, logicamente, que a gente tem que servir também de modelo para educar as próximas gerações, filhos e netos, para que eles aprendam esses segredos. Então, como a gente falou um pouquinho atrás aqui, que aprender a esse momento de autocontenção. Nas nossas vidas também. Temos vontade de alguma coisa, essa é vontade de comer, vontade de dormir, vontade de qualquer coisa que tenha de vontade. Então, para uns 30 segundos, uns 10 segundos e reflete. O que é isso exatamente que eu preciso? Para que eu preciso disso? Se eu preciso então daquilo, como eu vou tirar proveito disso? Então, eu vou fazer uma bênção, se for o caso, de um prazer de uma alimentação, por exemplo. Ou seja, colocar a consciência que vai me ajudar através da paciência para realizar as coisas e não fazer de forma impulsiva,
sem o controle, porque não está me ajudando em nada. A paciência vai ser a minha ferramenta para me treinar a ser uma pessoa que se controla e não viver descontrolado, que é mais ou menos um dos desafios grandes que vive a humanidade ao longo dos séculos, milênios talvez, que vivem descontrolados, vivem sem paciência. Seja todos os nossos personagens da história, a gente vê as pessoas que aprendem a lidar com os problemas, refletir antes e não tomar decisões imediatas, né? Então a gente aprende isso como uns ensinamentos de longa data da nossa tradição. Para dar um exemplo, contam que os nossos juízes e reis do passado, eles Salomão, por exemplo, o rei Salomão, só tomavam decisões legais na manhã seguinte. Ele ouvia todos os casos na noite anterior e tomava a decisão de julgamento dos casos tribunais pela manhã seguinte. Porque isso para dormir com o problema na cabeça. Não é exatamente para dormir com o problema na cabeça, mas de que ele tivesse tempo hábil para se inspirar durante a noite e não apenas responder de forma matemática ou de forma robótica, né, como uma máquina, mecanicamente, com uma resposta imediatista, e sim ter momento de parar, paciência, refletir, de alguma forma ser inspirado para uma resposta que seja correta. Então, essa é a primeira questão que a gente vê aqui com relação à paciência. Muito bem. A segunda parte da aula é a tolerância. Ou seja, paciência e tolerância, savlanut e sovlanut. São parecidas nas suas letras hebraicas, têm a mesma raiz, têm a mesma energia, como são duas palavras com as mesmas palavras, com as mesmas letras, têm as mesmas energias divinas, essas duas palavras. Então, a gente vai ver agora o que o judaísmo espera da gente com relação à tolerância. Então, a tolerância é um valor importante no judaísmo, ok? Mas é assim, ele existe em várias fontes que falam de necessidades para evitar, por exemplo, o ódio, a raiva, ou o julgamento que a gente pode estar fazendo com os outros, e para mobilizar o amor, o respeito, a paciência com os outros. Ou seja, de forma bem direta, a tolerância ela vai vir para a gente impedir de criar conflitos. Se você não tem tolerância, você vai se chocar. Você vai entrar em conflito de frente, vai bater de frente com muitas questões ou pessoas que você ama, pessoas que convivem com você, pessoas do teu trabalho. Ou seja, a intolerância vai te trazer em um conflito direto, diretamente com questões de ódio, raiva, vai julgar os outros, né? Ou seja, a tolerância vai te ajudar a evitar todas as energias negativas que vão estar circulando ao redor do ser humano. E às vezes não só do ser humano, mas de sociedades inteiras, de países inteiros, né? De cultos inteiros, religiões inteiras, né? O cuidado com a intolerância. Existe até o Museu da Tolerância. Aqui em Israel foi inaugurado o Museu da Tolerância. Tem nos Estados Unidos o Museu da Tolerância, ou seja, reconhecer, é, de alguma forma, vamos fazer agora com vocês, algumas etapas que vão nos ajudar a evitar que entre em conflitos com ódio, raiva, julgamento para o próximo, pré-julgamento. A tolerância judaica, então, se expressa no reconhecimento do valor do homem, no mandamento de amar os outros e na exigência de que o homem trate cada pessoa com respeito e paciência, mesmo quando ela é diferente ou errada. Então, aqui algumas fontes judaicas importantes sobre isso. Ou seja, olha só, a tolerância significa que eu tenho que ter o reconhecimento com o próximo e de amar ele, respeitar ele e tudo mais, e ter paciência, mesmo quando ele é diferente, mesmo quando ele age erradamente. Ou seja, ele pode ser uma pessoa diferente porque ele pensa diferente, que ele age diferente. E ele pode errar nas suas ações perante o que a gente acredita como o que é o certo e errado, e mesmo assim eu tenho que ter a tolerância.
com ele. Vou respeitar os erros dele, por respeitar e ter paciência com os erros dele. Da onde a gente vê isso? Também as fontes judaicas, a mesma que a gente falou antes do Rabi Akiva, que ele citou no Talmud, que é amar o próximo como a si mesmo, é a grande lei, né? No livro de Vaikra, Levítico, né, também traz esse versículo como um dos, e o Rabi Akiva vai dizer, como um dos grandes mandamentos bíblicos. Ve'ahavta lerecha kamocha, em hebraico, ze klal gadol batorá, é uma regra grande da Torá. E junto com isso, ele fala, amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, amar o teu próximo como a ti mesmo, o Rabi Akiva fala isso, e traz isso na Mishnah, como um dos pontos principais do peso da Torá. Ele ainda fala, isso é toda a Torá, né? Uma coisa interessante, tem o Rabi Akiva, e quando ele fala isso, ele fala no positivo, né? Ele fala que toda a Torá é aprendida a partir desse princípio. Você tem que amar o próximo como a ti mesmo, né? Que nos instrui a tratar os outros como gostaríamos que eles nos tratassem. O sábio Hillel, ele ensina no Talmud a mesma passagem, mas de uma forma negativa. Se o Rabi Akiva usa aqui um mandamento de forma positiva, ou seja, amar o teu próximo como a ti mesmo, o Hillel fala, não faça ao próximo aquilo que você não gosta que façam com você. Ou seja, ele usa na linguagem negativa, ele fala, não faça com o próximo aquilo que você não gosta que façam com você. E o resto é comentário, vai estudar. De fato, ele está falando a mesma coisa, que é amar o próximo como a ti mesmo, ou seja, para com a pessoa que está próxima de você, faça só aquilo que você gostaria que fizessem contigo, né? Ou seja, você não gostaria que fizessem mal para alguém, se não quer que façam mal para você, não faça esse mal para o próximo. Então, você quer que as pessoas, quer amar a pessoa que lá, aprenda a se amar. As coisas que você gosta, vai poder fazer com o próximo. Então, esse princípio de que temos ter um relacionamento de respeito e reconhecimento do próximo, né? Isso vai ajudar a combater a tolerância. Então, o significado de o respeito pelo próximo, a tolerância, a capacidade de aceitar o próximo, isso é parte da nossa existência como lei judaica para uma vida social, que é viver de forma plena dentro de um grupo social, dentro de uma comunidade, dentro de um ambiente, esse respeito com o próximo, essa tolerância, a capacidade de aceitar o outro, mesmo que o outro torce para outro time, é de outra linhagem religiosa, um é racídico, outro é lituânico, não importa, um é sionista, outro não é sionista, não faz diferença nenhuma aqui na forma de que eu tenho que amar o próximo. Amar o próximo não porque o próximo é igual a mim, amar o próximo não porque o próximo pensa que nem eu, ou porque o próximo é meu amigo. Não, eu tenho que amar o próximo porque é um mandamento bíblico, independente se o próximo pensa como eu. Ele pode pensar diferente, ele pode crer em coisas diferentes, ele pode até fazer coisas erradas, e isso não desmerece o meu mandamento de amar a ele. Então, eu tenho que ter tolerância para conseguir fazer essa mitzvah. Ter tolerância. Porque o cara não é o cara que eu amo pela minha natureza. Eu tenho que amar ele porque é um mandamento divino. Então, para isso, eu tenho que ter tolerância. Ok? Essa é a parte inicial. O segundo ponto diz assim: você não deve fazer as pazes, né? Você não deve ficar com raiva. Né? No Pirkei Avot também vai falar isso. Capítulo da Ética dos Pais, Pirkei Avot em hebraico. Não fique zangado com seu amigo. Esse é um princípio que aparece em muitas Mishnayot, muitos livros da Mishnah, da tradição oral, e nos Midrashim, nos comentários. Tem até uma bênção também, não fique com raiva. Podemos aprender como evitar a raiva e o ódio com os outros. Ou seja, trabalhar, quando você vai ter tolerância, trabalhar esse conceito de não ficar com raiva. Como fazer isso?
Então, a gente vai trabalhar isso com equilíbrio. Então, o significado de evitar a raiva e lutar por uma resposta com calma e equilibrada é um valor de grande importância no judaísmo. Ser equilibrado, responder calmamente, isso tem grande peso dentro dos diálogos judaicos. Então, evitar as reações impulsivas, as violentas, né, com as pessoas, com os lugares por onde a gente está, e a gente procura sempre um modelo de comportamento compreensivo, moderado. A gente tem uma passagem famosa com o Ramban, Rabi Moshe ben Nachman Dias, não o Maimônides, o Nachman Dias, que viveu quase 100 anos depois, onde ele manda uma carta para o seu filho, e nessa carta famosa que ele manda para o filho, que se tornou uma literatura judaica importante, onde ele fala Shma beni musar avicha ve'al titosh torat imecha, né? Escuta, meu filho, Shma beni, al titosh torat imecha, não abandone os ensinamentos da Torá da tua mãe, aprenda, lembra, guarda, o musar avicha, as mensagens educacionais que teu pai te deu, e lá nessa carta ele fala para que as conversas sejam feitas de forma compreensivas, com nachat. Nachat é com calma, com tranquilidade, ou seja, não responder de forma violenta, não responder de forma impulsiva, ser calmo na resposta. Isso é uma carta que um pai manda para o filho que está vivendo fora. O pai foi expulso da, de Barcelona, da Espanha, foi morar aqui na terra de Israel, e a família ainda se encontra na Espanha. Então ele manda uma carta, como o filho tem que responder todas as realidades agora de vizinhos, pessoas do império, pessoas da comunidade, como ele deve responder. Então ele educa o filho a ter essa paciência, a ter um comportamento moderado, para que não entre em conflito, porque são pessoas que muitas vezes não são os teus amigos, né? São pessoas que às vezes não estão pensando igual você. Então, mas você tem que ter tolerância, você tem que pensar em fazer a paz com as pessoas que são diferentes, porque é parte dos nossos mandamentos, né, de viver em paz com os nossos irmãos, e às vezes os nossos irmãos pensam diferente, né? Então não é para ficar zangado, nada disso, e sim ter o equilíbrio aqui e responder sempre de maneira moderada. A terceira parte vem uma passagem do Tratado do Talmud, o Talmud babilônico, né? Porque o Talmud é dividido entre babilônico e jerusalemita. O Talmud babilônico, na parte do Shabat, ele traz aqui uma passagem interessante. No Tratado do Shabat, ele diz o seguinte: quem deixa seu amigo com raiva, a Escritura diz sobre eles, o Senhor odeia todos os corações. Muitas vezes, na vida social, há situações de conflito. Mas o judaísmo exige que a pessoa evite a raiva e, às vezes, até lide com os conflitos com paciência e respeito. Novamente, a gente vê que a paciência vai estar o tempo todo andando junto com a gente aqui. Ou seja, a nossa orientação é que Deus não gosta da pessoa com raiva. Em muitas passagens, quando a gente está com raiva, na literatura trata isso como uma idolatria. Quem tem raiva, uma das passagens talmúdicas vai dizer, quem tem raiva é como se estivesse fazendo idolatria. Ou seja, está adorando outros deuses. Por quê? Porque Deus odeia conflitos, Deus odeia brigas, né? Então, deixar um amigo nosso com raiva, enervar um amigo nosso, né? É como que a gente está fazendo com que Deus não goste, ele vai odiar essa nossa atitude, né? Deus não vai gostar dessa nossa atitude. Então, muitas vezes na vida social tem conflitos, e a Torá, né, o nosso judaísmo ensina que a gente tem que evitar essas raivas e lidar com esses conflitos com maneira de paciência e respeito. Saber que as pessoas pensam diferente, saber que as pessoas têm ideia, alguns têm ideias de girino, alguns são cabeça dura. Tem que conhecer todos para que na hora você tenha o bom senso, o equilíbrio, a tranquilidade de, com paciência e com respeito, saber o que responder sem entrar em
em briga, em raiva, em discussão, ok? Esse é um dos modelos que ensinam sobre a importância da tolerância. O significado, respeitar a dignidade humana e a capacidade de evitar ferir os outros, mesmo quando existem diferenças de opinião, é uma requisição central. Ou seja, quando a gente fala assim, para que eu preciso ser tolerante? O que me importa ser tolerante? O que significa isso? Então, esse ser tolerante vai me proporcionar que eu respeite a dignidade humana. Eu não vou baixar o nível, eu não vou falar que o cara é um analfabeto, eu não vou falar que o cara é um não sei o quê. Respeitar a dignidade humana. E, com isso, eu não vou ferir as pessoas, porque nós, através da nossa fala, quando a gente está sem paciência, quando a gente está intolerante, a gente ofende, a gente xinga, a gente maltrata com a fala, a gente faz bullying, a gente pode, como no Talmud fala, a vida e a morte, então, depende da nossa língua, né? Como você fala. A gente pode detonar a autoestima de uma pessoa pela fala. Então, respeitar a dignidade humana, a capacidade que tem, a gente pode ferir pessoas só com a fala, né? Então, quando tem opiniões diferentes, respeitar. A dele é uma, a minha é outra. Saber respeitar, e isso vai ser parte de um requisito central. Isso vai ser parte, talvez até, da coluna vertebral de todo o nosso andamento no diálogo com o próximo. Encontrar o equilíbrio. Isso vai fazer uma grande importância. Vamos para o próximo. Continua falando, então, sobre a tolerância. Uma das passagens da Mishnah também, do capítulo da Ética dos Pais, dos padres, estou traduzindo errado aqui, perdão, diz lá, Rei mitalmidav shel Aharon, diga que sejam como os discípulos de Arão. Arão, irmão de Moisés, o sacerdote. Nessa Mishnah, que é o do capítulo 1, a Mishnah 12, ela fala o seguinte: ó, um dos discípulos de Arão que ama a paz e busca a paz, ama a humildade e se sacrifica a Torá. Oev shalom verodev shalom, oev tra umechabdan la Torá. O que ele está falando? Que esse irmão de Moisés, Arão, Cohen, ele era um sumo sacerdote do Beit HaMikdash. Ele era conhecido como aquele que trabalhava para resolver os disputes, as polêmicas. Ele era o mediador, ele tinha que apaziguar todos os conflitos que tinham na questão tribunal. Então, o significado do Arão era que ele era um símbolo de tolerância e amor pela paz. Ou seja, para que ele consiga apaziguar as pessoas que estavam em plenas debates e disputas sobre qualquer questão, pode ser familiar, pode ser negócios. Então, Aaron, ele era o símbolo da tolerância e da paz e do amor, onde ele podia reconciliar as pessoas, integrar as pessoas, voltarem a se falar, né? Tudo preservando os valores e a fé, né? Oev Shalom, Berodev Shalom, Umekarvan la Torá. Ele aproximava as pessoas para a Torá. Então, é um ideal de tolerância para com ele, para com os outros, né? Mesmo em situações que às vezes eram de conflitos, de disputas. Ou seja, ele encontrava formas de dialogar e criar a ponte de diálogo entre as pessoas que estavam em situações de briga, né? Ele encontrava para se reconciliar. Então, esse é um modelo de como a tolerância ela vai funcionar, né? Alguém que tem a capacidade de fazer essa ação. E, na verdade, é isso que a Pirkei Avot quer ensinar para a gente. Sejamos nós, século XXI, como os discípulos de Arão. Buscar a paz, buscar o amor, fazer com que as pessoas ser um pacificador, seja um mediador. É isso que esperam de nós, né? É isso que os nossos ensinamentos querem que cada um de nós tenhamos a capacidade de ser mediadores para resolver disputas entre as pessoas e nós ser o mediador para trazer a paz, o amor entre as pessoas. Ok? Isso precisa de tolerância, tem que ter conhecimento e tolerância.
O quinto ponto aqui vai dizer para a gente o seguinte: não julgue seu amigo até chegar no lugar dele. Também, no Pirkei Avot, também na Ética dos Pais, vai trazer esse ensinamento no capítulo 2, onde nessa Mishnah vai estar lá os ensinamentos dizendo que, olha, uma pessoa não pode julgar o seu próximo ou seu amigo sem compreender a situação e circunstâncias dele. Ou seja, não julgue seu amigo até chegar no lugar dele, né? Ensine o que você, ensina o que você não pode julgar uma pessoa sem estar no lugar dele. Ou seja, você não pode entender os motivos ou intenções das outras pessoas sem tentar ver o mundo dele através dos seus olhos. Ou, numa linguagem popular, você não vestiu ainda o sapato dele. Você ainda não vestiu, não calçou o sapato dele para ver qual é o seu percurso de vida, aonde dói no pé dele, qual é o caminho que ele está fazendo, o que ele está enxergando, né? Então a gente entende que para julgar alguém é muito fácil quando você está na tua prisma, sentado na tua visão de vida, no teu banquinho, olhando os outros com um ângulo de cima para baixo. Você nunca passou pelo caminho que ele passou, nunca vestiu a vestimenta que ele vestiu. Ou seja, se colocar na posição do outro, enxergando o outro pelo ângulo que ele mesmo vê com seus próprios olhos, vestido com os sapatos que ele veste, né? Aí você vai entender se é um sapato apertado, se é um sapato duro, se é um sapato que não tem lógica para ele estar usando um sapato desse, no lugar que ele talvez precisaria estar de chinelo, ou o contrário. Ou seja, se coloque na posição do outro. Veja se está incomodado, se tem espinhos ali no lugar. Ou como você pode esperar do outro algo se você não sabe como ele está se sentindo, o que ele está passando. Então, essa capacidade que tem, né, a tolerância que tem, inclui essa capacidade de não julgar as pessoas, né, ou se comportar com elas de uma forma negativa, sem conhecer, sem entender, sem compreender a situação que ele vive, a situação completa que ele vive. Ou seja, termos aqui um pouco de somar a paciência de antes com a tolerância aqui de respeitar e não sair condenando, julgando, né, as pessoas pelos seus erros ou suas situações. Um outro ponto que também vem trazer uma passagem da Torá, do nosso Pentateuco, no livro de Levítico, Vaikra, para evitar fofocas e ódio, né? A Torá fala sobre isso também, Lot telech rachil, né? Não sair andando fazendo fofocas, né? A Torá afirma a necessidade de evitar discursos de ódio e difamação. Não odiarás o teu irmão no teu coração, não te levantarás e não menosprezarás o teu povo. Essas passagens que a Torá traz para a gente têm um motivo. Essas conversações ordenam que preservemos a dignidade de uma pessoa com a outra. E não prejudiquemos com fofocas o ódio. Ou seja, entendem os nossos sábios que se a Torá escreve para a gente não sair falando fofocas, fugirico, mexericos, não sair falando fofocas e contando a vida dos outros para todo mundo. Então, se a gente faz isso, a gente vai simplesmente criar conflitos, a gente vai prejudicar as pessoas, né? E vai gerar o ódio. Alguém vai receber uma imagem, pô, o cara falou mal de mim, o cara falou fofoca de mim, eu vou odiar a pessoa que está falando mal de mim, eu vou odiar a pessoa que está fazendo fofoca de mim, né? Então, hoje eles vão difamar a imagem da pessoa com mentiras, né? Com fake news, né? Então, isso só vai gerar o ódio entre as pessoas. Então, aqui vem a obrigação nossa, né, de que essa é uma questão de tolerância, meu amigo. Se controla. Não dá para ter tolerância com quem faz fofoca. Tem que se controlar e deixar a boca fechada. Não tem que sair falando mentiras, fofocas, seja discursos de menosprezo, que isso também é um bullying ou de ódio. Ou seja, dentro do conceito nosso de tolerância, à medida que a gente tem que estar cuidando dos discursos ofensivos ou de ódio contra as outras pessoas. Ser tolerante, não sair falando tudo que você, eu penso aquilo que, cara,
não merece nada, mas da boca para fora tem que ter a tolerância de não falar nada de mal, ofensivo, que pode gerar ódio entre as pessoas, né? A gente precisa ter, quando falamos de tolerância, precisamos ter um espaço para acomodar todas as diferenças, né? Ou seja, eu penso de uma maneira, o outro pensa de outro, ok, consegue sentar junto um com o outro, encontra um espaço, um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, e todo mundo vai conseguir achar um espaço para coexistir, é, cada um com a sua opinião, respeitando a sua opinião e não espalhando opiniões negativas, fake news ou bullying com o próximo. Ou seja, toda a visão é que a tolerância nossa tem que ser parte de respeito, ok? Aqui a gente tem mais uma historinha que é de uma passagem também do Talmud, de dois rabinos, o Rabino Meir com o Rabino Eleazar Ben Azaria. Nessa história, o Rabino Meir, que era um grande sábio, ele tinha que lidar com pessoas que expressavam opiniões diferentes das suas. É lógico, tem pessoas que discordam de você, têm opiniões diferentes. E ele encontrou uma maneira de cooperar com os outros. O que ele fez? Mesmo quando discordavam dele, ele falava o seguinte: a história enfatiza a importância de paciência com opiniões diferentes, ok? Então, ele está lá com os seus debates e tinha que concordar com todos. Então, a tolerância às diferentes opiniões e a capacidade de acomodar as diferenças são a chave de uma vida harmoniosa numa sociedade diversificada. Ou seja, dentro de um grupo de rabinos que cada um pensa diferente, para que tenha uma harmonia entre todos com as suas capacidades de se expressar, de acomodar uma ideia, né? Então tem que ter tolerância para que tudo isso seja harmonioso, sem entrar em conflito das ideias. Então, a tolerância no judaísmo não se expressa apenas por uma paciência ou na evitação de raiva. Ah, estou tranquilo, estou paciente, ou não vou ficar raivado. Mas também pelo respeito que a outra pessoa, com a capacidade que ela tem de compreender ou de acomodar ou as diferenças e buscar a paz uns com os outros, é de maneira diferente da minha. Ou seja, reconhecer que eu vou ser tolerante, porque o outro também tem um caminho de como chegar para as mesmas ideias, né? Então, a Torá e a tradição judaica educam o homem a desenvolver o traço da tolerância, o fim de criar uma sociedade justa e equilibrada, cheia de paz e de doação de paz. Ou seja, a ideia é que, dentro da visão judaica, temos que estar sempre continuamente educando a desenvolver a questão da tolerância. A tolerância no sentido de que as pessoas vão, talvez, em ritmos diferentes, em modelos diferentes, sem criar o ódio para com o próximo, só porque eu faço diferente, não preciso ser odiado por você. Ou seja, permitir dar espaço e legitimidade para que as pessoas possam encontrar o seu caminho de como chegar. Então, algumas diferenças entre a paciência e a tolerância. A paciência e a tolerância, principalmente no contexto do que a gente chama da natureza, de lidar com situações diferentes. Ok? Vamos lá, paciência. Como é que a gente define paciência? É a capacidade de lidar com dificuldades, frustrações, atrasos, sem explodir de raiva ou perder o controle, né? Paciência, não sair se estourando. É um estado em que uma pessoa consegue esperar, lidar com situações desconfortáveis e com ritmo lento sem perder a calma. Essa é a definição da paciência, né? Um exemplo clássico é a paciência pode se manifestar quando uma pessoa espera numa longa fila de supermercado ou quando uma criança insiste em fazer muitas perguntas e tem que esperar até receber uma resposta. Então, o exemplo da paciência vai se aparecer em alguns testes na vida da pessoa. O aspecto emocional é que a paciência ela centra-se no mundo interno de uma pessoa, da nossa pessoa, para lidar com uma dificuldade ou com um desafio. E trata-se principalmente da capacidade de adiar gratificações, lidar com as situações que nem sempre correm de acordo com os nossos desejos, porque, logicamente, o nosso desejo é imediatismo, nosso desejo que é tudo aqui e agora. Então, o aspecto emocional é que a gente tem que ter aquela questão do esperar, né? O desafio, né? A grande dificuldade é que a gente quer, que a gente tem que treinar
nossa nossa paciência a adiar o prêmio, adiar a recompensa, adiar a resposta. Quando é que vai receber? Espera, paciência, mais um dia. Ou seja, ter esse modelo de treinamento interno de lidar com esse tipo de ansiedade, ok? E a tolerância, na sua definição, já a tolerância é a capacidade de aceitar e de acomodar as diferentes opiniões, os comportamentos, os valores uns dos outros, mesmo que são diferentes dos seus. Ou seja, a capacidade de evitar julgamento, ódio, qualquer coisa que pensam que não se comportam como você. Ou seja, o fato de ser diferente, eu tenho, então, pela minha definição de tolerância, eu tenho a capacidade de aceitar, de acomodar, de opinar e ouvir as opiniões e colocar esses valores que outros, além dos meus, vão ser harmonizados. Ou seja, essa é a ideia da tolerância. Na minha questão de definição, eu vou ter que aceitar que as pessoas me escutem e eu seja escutado. Um exemplo de tolerância que a gente vê é quando ela se manifestará quando uma pessoa aceita o direito da outra pessoa escolher um estilo de vida diferente, opiniões políticas diferentes ou visões de mundo diferentes. Ou seja, se nós vivemos numa sociedade e eles falam assim, ai, mas por que que aquele cara vota no partido A e não no partido B? Por que aquele cara vive religiosamente assim e eu vivo totalmente ao contrário, né? Ou seja, as opiniões políticas, os times de futebol, a religiosidade da pessoa, né? Se eles são diferentes, e aí? O que que tem de mais que eles são diferentes? Eu tenho que trabalhar eu tenho que trabalhar o meu conceito de tolerância, reconhecer e ter a capacidade e desenvolver a minha atitude positiva. Olha, ele pensa de uma maneira, ele acredita de uma maneira, ele crê de uma maneira, ele tem a visão política de uma maneira, e eu vou respeitar essa visão, né? Então, esse é o aspecto que a gente fala do exemplo, como ser colocado numa vida prática, e um aspecto emocional, que a gente tem que ter isso, é de que isso se baseia todo esse tipo de diferenças em uma frase de respeito, que a gente falou lá, amar ao próximo, respeitar o próximo. Eu vou continuar gostando da pessoa, mesmo que ele torce para outro time, mesmo que ele é de um partido diferente do meu, mesmo que ele é de outra forma de rezar, e ainda assim eu vou continuar gostando dele, porque eu tenho um mandamento bíblico de amar a ele. E eu preciso trabalhar esse respeito. Essa é a parte do trabalho, o trabalho emocional, do respeito para com o diferente. Então, a gente percebe que paciência e tolerância, elas têm coisas muito parecidas, mas serem trabalhadas de formas diferentes. A principal diferença é que a paciência refere-se a uma capacidade de lidar com dificuldades ou atrasos com calma, especialmente em respostas a eventos ou situações que estão além do nosso controle. Ou seja, a paciência é aquilo que está lá fora, não está na tua mão. Não está nas tuas mãos mudar as coisas. Então, paciência. Se tivesse nas tuas mãos de mudar, você não precisa ter paciência. Você vai lá e muda. Quando as coisas estão ao teu alcance, você vai lá e faz. Mas se não está no teu alcance, então você não adianta ficar agora, uau, vou perder minha paciência. Não, não está na tua mão, não está no teu controle. A tolerância já se refere à capacidade de aceitar o diferente, o outro, mesmo quando se trata de opiniões ou de comportamento que não correspondem ao que acreditamos ou pensamos. Ou seja, a tolerância vai trabalhar dentro de nós a nossa capacidade de aceitação, ok? Pessoas são diferentes, pessoas pensam diferentes, mas somos tolerantes. Tolerantes porque também queremos que eles nos respeitem, que eles nos escutem, e sejam tolerantes para com as nossas opiniões também. É uma vida de mão dupla. Ou seja, para a gente concluir, eh, paciência tem mais a ver com lidar com situações pessoais difíceis, enquanto tolerância está relacionado em aceitar o diferente e o outro de forma calma e aberta. Ou seja, muitas vezes a gente vive falando, a sociedade intolerante, né? Ela é intolerante por quê?
Eu não aceito diferente de forma clara e aberta. Ela briga, 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 saem para manifesto nas ruas, saem para brigar em tudo quanto é debate político. As pessoas são intolerantes, né? O ser tolerante é aceitar as diferenças com cabeça aberta, de forma calma, para debater, para discutir, para estudar. Isso é o conceito de ser tolerante, ok? E ser paciente tem a ver com as questões pessoais difíceis de cada um, que precisa ser evoluído. Somos seres que estamos em processos de lapidação, de forte e contínuo crescimento. Então, é isso que a gente espera. Então, esses dois conceitos de paciência e tolerância são coisas que estão latentes na nossa vida diária, pessoal, familiar, comunitária, nacional, o povo, o mundo inteiro necessitados para que esses dois atributos, esses dois modelos de atuação com paciência e com tolerância possam trazer melhores resultados para o nosso relacionamento, ok? Esse foi o nosso dia de hoje, da nossa visão judaica. Vamos ver as perguntas que tem aqui. É, Estudo maravilhoso, persistência do trabalho nesse aspecto, Hashem, como eu preciso mudar. Aí sim, temos que estar em conexão com Hashem para que nos ajude a mudar. Obrigado, Cláudia. É bom para a nossa autoanálise. O judaísmo é isso. Na verdade, a gente está o tempo todo em estudo contínuo, crescimento conosco. Ninguém estuda em competição com o próximo para ver se eu sei mais que o próximo. A nossa ideia de estudos é onde eu posso eu mesmo me aperfeiçoar, onde eu posso romper os meus limites e superar, né? Onde eu posso melhorar, onde eu posso corrigir. Essa é a ideia que o judaísmo faz para conosco. Tudo que temos é uma competição entre nós e nós mesmos, né? Eu ser o meu melhor amanhã, ok? Muito bom, pessoal. Boa noite para todos. Semana que vem estaremos na mesma bate-hora, mesmo bate-canal. Esperamos que tudo gravado para colocar no ar para vocês também. Um abraço Um e boa noite para abraço. vocês. Obrigada, boa noite. Obrigado.